Amém, gente? Vamos para a palavra de Deus nessa noite, então? Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, Efésios capítulo 3, versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Eu espero que esteja tudo bem lá na sua casa, depois das chuvas, né, que a gente teve no final de semana. A gente passou por bastante tempo de estiagem, né, de seca, e aí quando a chuva chega, parece que Noé vai passar e dar uma carona para a gente, né? As coisas ficam um pouco assustadoras, mas daqui a pouco tudo entra nos eixos, mas eu espero que esteja tudo bem lá na sua casa, depois das chuvas que caíram, né, a partir de ontem. Mas, meus irmãos, nessa noite, Efésios capítulo 3, versículo 1, eu quero, meus irmãos, hoje compartilhar com vocês, a gente está entrando, né, como o Mateus falou, no mês festivo da nossa igreja. Em novembro, a gente comemora 12 anos de existência. E aí eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite sobre isso. E esse sermão que eu vou pregar hoje, eu comecei a escrever ele 2 anos atrás, quando a gente completou 10 anos. Mas não foi a vontade de Deus naquele ano que eu pregasse essa mensagem, mas hoje Deus deixou eu pregar ela, então eu vou pregar ela. Amém? 2 anos depois que comecei a escrever. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. Você encontrou aí na sua Bíblia? Diga amém. Diz o seguinte, a gente vai ler do 1 até o 13. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, porque isso é motivo de honra para vocês. Amém, meus irmãos? Até aqui, pode deixar sua Bíblia aberta. A gente vai voltar para o texto, mas eu quero fazer mais uma oração. Feche seus olhos aí no seu lugar, se você pode. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer nessa noite pelos 12 anos dessa casa. E nós queremos, Senhor, durante todo esse mês, pedir para que os nossos ouvidos e os nossos corações, eles estejam voltados para aquilo que vai ser pregado aqui nessa plataforma, para que o nosso coração possa receber aquilo que o Senhor tem para nós, para coroar esse aniversário, para celebrar aquilo que nós temos vivido em Jesus. Então, Senhor, que todos nós que estamos aqui, do menor até o maior, que nós possamos compreender a palavra de Deus nessa noite e termos o nosso coração edificado pela santa palavra de Deus, a que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, gente? Estão felizes ainda, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, uma igreja sem mistério é a pregação que eu quero compartilhar hoje com você. Uma igreja sem mistério. Talvez você já tenha recebido ao longo da sua vida, ou já tenha feito também para alguém ao longo da sua vida, um tipo de ligação muito específico. E geralmente quando você recebe esse tipo de ligação, a pessoa do outro lado da linha diz o seguinte: fulano, aconteceu uma coisa comigo, mas eu quero, antes de te contar o que é, eu quero te dizer, tá tudo bem. Quem já recebeu uma ligação desse tipo? Talvez a pessoa sofreu um acidente, aconteceu alguma outra coisa, e a pessoa diz: fulano, sofri um acidente, mas calma, tá tudo bem comigo. Meus irmãos, a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo na 3ª viagem missionária que ele fez. E essa carta que nós estamos lendo juntos hoje à noite
ela foi escrita quando aquela igreja tinha aproximadamente 9 anos de plantação. Ou seja, era uma igreja com quase 10 anos, não era uma igreja recém-convertida, nem uma igreja recém-plantada. Então, meus irmãos, Paulo não vai tratar com a igreja de Éfeso, sobre questões locais, sobre questões básicas. Se a gente pegar uma comparação aqui, por exemplo, as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Quando, meus irmãos, Paulo escreveu a primeira carta para a igreja de Corinto, fazia somente 3 anos que Paulo tinha plantado aquela igreja e, por isso, ele precisava, então, tratar com aquelas pessoas algumas questões muito básicas. Mas, de novo, aqui é uma igreja com quase 10 anos. Paulo deseja levar essas pessoas para a maturidade, mas como que ele vai fazer isso? Tratando dos problemas que existem na igreja? Não. Ele vai dizer para aquelas pessoas que elas estão inseridas, elas estão dentro de um plano que é muito maior do que elas mesmas. Paulo vai pegar o olhar da igreja de Éfeso e colocar esse olhar na identidade universal da igreja, como quem diz, gente, vocês fazem parte de um plano muito maior. Deus inseriu vocês na história dele e por isso vocês precisam se aprofundar na palavra dele. Por isso vocês precisam crescer em maturidade. Meus irmãos, quando eu olho para a nossa igreja, que está completando agora 12 anos, eu entendo a nossa estação atual como sendo muito parecida com essa estação da igreja de Éfeso. A gente não é mais uma igreja recém-convertida, a gente não é uma igreja recém-plantada, então talvez as coisas básicas, a gente já sabe de decor salteado. Mas, meus irmãos, Deus ainda não desistiu da gente, amém? Mesmo depois de 12 anos, Deus continua interessado em ver a nossa igreja crescer, em ver a nossa igreja amadurecer. E aí, meus irmãos, talvez não é por coisas básicas, mas nós podemos entender cada vez melhor, naquilo que nós cremos e por que nós cremos, naquilo que nós cremos. Eu não sei se você já parou para olhar ao redor, mas Deus está insistindo com a nossa igreja onde nos últimos anos, meus irmãos? No ensino, para que a gente conheça cada vez mais do Senhor e também da sua palavra. E aí Paulo, então, está escrevendo para aquelas pessoas, falando justamente a respeito disso, mas eu comecei falando desse tipo de ligação específico, que nós recebemos. A gente quer se certificar que as pessoas saibam que está tudo bem com a gente. E Paulo, meus irmãos, está fazendo isso também aqui. Por quê, meus irmãos? Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso de dentro da prisão. É a primeira vez que Paulo foi preso por Roma, ele está em prisão domiciliar. E qual é, gente, o coração de Paulo? As pessoas vão ficar preocupadas comigo. Quando os irmãos da igreja ficarem sabendo que eu estou preso, eles vão querer saber se está tudo bem comigo. Talvez alguns deles até mesmo questionem a Deus. Deus, por que é que o Senhor permitiu que Paulo estivesse nessa situação? E aí, meus irmãos, Paulo, como sendo um pastor, e tendo um coração de pastor, ele vai fazer aqui no texto, o que a gente chama de digressão. Pastor, o senhor está xingando a gente, não te fizemos nada. Meus irmãos, digressão é a forma teológica, é a forma bonita da gente falar que Paulo fez uma pausa. Paulo, ele abriu um parênteses no texto. Porque ele quer ter certeza que as pessoas saibam de que ele está bem. Volta comigo aí para o texto na sua Bíblia, na Bíblia de papel, ou então no celular, e veja aí o que diz o versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: por essa razão, eu. Sim ou não, gente? Ok? Por essa razão, eu. Agora vai comigo lá para o versículo 14 do mesmo capítulo. Quais são as primeiras palavras do versículo 14? Por essa razão, eu. Ou seja, meus irmãos, a frase que Paulo começou no versículo 1, ele só vai continuar no versículo 14. Tudo que está entre o versículo 1 e o versículo 14 é uma pausa. É um parênteses que Paulo está abrindo para poder falar com aquelas pessoas. É mais ou menos quando você vai contar alguma coisa para alguém. Eu usei o exemplo do acidente no começo, Aí você liga para a pessoa. Qual que é o fato? Meu irmão, infelizmente bati o carro. Só que antes de contar para você como foi a batida, eu preciso voltar um pouco na história. Não dormi direito, acordei atrasado, saí de casa tropeçando, catando cavaco na calçada, me distraí no trânsito e aí sim, bati o carro. Então, o fato do nosso exemplo é um acidente de carro. Mas qual que é o fato, meus irmãos, aqui em Efésios capítulo 3? Paulo está preso.
Mas aí ele quer explicar para aquelas pessoas o porquê ele está preso. Só que, meus irmãos, essa explicação de Paulo não vai ser uma tragédia. Talvez como nas histórias que nós ouvimos ou que nós contamos para alguém, quando uma coisa não muito boa assim acontece com a gente, o que Paulo vai dar de explicação aqui, meus irmãos, não é uma tragédia. Então volta comigo no versículo 1, onde Paulo começa dizendo: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Pastor, por que é que Paulo está preso? Porque Paulo é prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. Meus irmãos, Paulo não é prisioneiro de Roma. Paulo não é prisioneiro de César. Paulo, ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo se recusa a olhar para a própria história e achar que Deus está distante, achar que Deus está separado daquilo que está acontecendo com ele. Então, não, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Por amor de vocês que não são judeus. E quando, meus irmãos, Paulo se lembra o motivo pelo qual ele está preso, ele não consegue fazer uma pausa. Quando Paulo, meus irmãos, começa a se lembrar o tamanho do privilégio que ele tem de ser prisioneiro por causa de Cristo Jesus, por amor aos gentios, ele não consegue abrir um parênteses. Então, meus irmãos, Paulo não começou no versículo 1 e vai terminar no 14 por falta de organização, né? Paulo não tinha TDAH. Na verdade, eu não sei se ele tinha, né? Eu imagino que não. Meus irmãos, Paulo ele vai abrir essa janela porque ele não consegue lembrar do chamado dele sem ficar maravilhado. Paulo não consegue lembrar daquilo que Jesus chamou ele para fazer sem ficar extasiado, né? Como nós cantamos aqui. Então, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por causa de vocês, os gentios. E quando Paulo lembra disso, ele precisa fazer uma pausa para falar de novo sobre o Evangelho para aquelas pessoas. Paulo, meus irmãos, está com fogo no coração. Paulo está em êxtase de lembrar que ele, que um dia foi perseguidor da igreja, hoje está preso por causa do Senhor da igreja. E ele não consegue não falar sobre isso para a igreja de Éfeso. E, meus irmãos, olhando para a história da nossa igreja, depois de 12 anos, lendo esse texto aqui, eu me pergunto, será que nós, meus irmãos, hoje, nós conseguimos falar a respeito do Evangelho com brilho nos olhos? Com lágrimas nos olhos, com fogo no coração. Você que talvez está aqui com a gente desde o começo, será que nós conseguimos, meus irmãos, depois de 12 anos, falar de Jesus para alguém com o mesmo entusiasmo que a gente falava de Jesus quando ele nos encontrou, talvez 10, 15, 12, 2 anos atrás? Será, meus irmãos, que o nosso coração ainda está em chamas pela mensagem que salvou a nossa vida? Meus irmãos, Paulo não consegue falar da própria vida sem falar do Evangelho. Porque, meus irmãos, a vida de um cristão é uma vida que é explicada pela verdade de Deus. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Você sabe, pelo seu histórico, que talvez o último lugar que você poderia estar hoje é dentro de uma igreja evangélica. Você sabe, olhando para a sua própria história, pelas escolhas que você fez, que o último caminho, talvez, que você faria na sua existência é o caminho de transição do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Só que, meus irmãos, a vida de um cristão é explicada pela verdade de Deus. E da mesma forma, meus irmãos, a história dessa casa, a história da nossa comunidade, ela é explicada pela verdade de Deus. E, meus irmãos, que seja impossível para nós contarmos a história da nossa igreja sem antes nós contarmos a história de Deus juntos. Que quando, meus irmãos, nós formos elogiados pelos nossos dons, pelos talentos, pela estrutura, pelo evento, pelo culto, meus irmãos, que o nosso coração possa se voltar e falar para as pessoas: isso só existe porque nós estamos inseridos numa história que é maior que a gente. Nós só estamos aqui de pé, 12 anos depois, ainda conseguindo pregar o Evangelho para as pessoas, porque um dia Deus estendeu graça e misericórdia para nós e continua estendendo graça e misericórdia todo dia. A verdade de Deus, meus irmãos, é a única coisa que explica nós estarmos aqui 12 anos depois.
A verdade de Deus, meus irmãos, é a única coisa que explica você sentado aqui me ouvindo numa noite de domingo, entre tantos lugares que você poderia estar. Paulo não é prisioneiro de Roma. Paulo é prisioneiro de Cristo. Porque a vida dele, meus irmãos, a história dele, assim como a história de todo e qualquer filho de Deus, não é direcionada, não é ordenada por nenhuma outra pessoa que não seja o próprio Deus. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo por amor a vocês, os gentios, os não-judeus. E eu quero, meus irmãos, me ater, colocar o nosso foco nessa noite no versículo 10. Mas antes eu quero também explicar o que é que Paulo está dizendo do versículo 2 ao versículo 9, nessa pausa que ele fez, Então, voltando para Efésios capítulo 3, versículo 2, o texto diz o seguinte: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das sondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas essas coisas. Meus irmãos, a graça que Paulo recebeu de Jesus é que tornou ele capaz de anunciar para as pessoas esse mistério. E pastor, qual que é esse mistério? Já que ele repete tanto a palavra mistério num curtíssimo espaço de tempo. Meus irmãos, o mistério é que judeus e não judeus fazem parte do mesmo corpo. O mistério é que judeus e não judeus agora fazem parte do mesmo povo. E o que é que ele está dizendo? O que era um mistério? Porque nem os profetas do Antigo Testamento, meus irmãos, poderiam imaginar o que é que Deus iria fazer através da cruz de Jesus. Meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam bastante sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Jesus como Messias, e o retorno de Jesus como Rei vitorioso. Só que, meus irmãos, no meio do caminho, o que é que acontece na história? Acontece a cruz e, por causa da cruz, acontece a igreja. Nem os profetas, meus irmãos, do Antigo Testamento poderiam imaginar que Deus um dia iria reunir num só povo, num só corpo, judeus e não judeus. Quando Deus começou a querer dar um spoiler, Quando Deus começou a querer dar uma dica disso, como Jonas vai para Nínive e prega para os não-judeus. Qual é a resposta de Jonas? Jonas surta e foge. Porque, meus irmãos, era muito absurdo que Deus fosse reunir judeus e não-judeus num só povo. Só que, meus irmãos, isso aconteceu por causa da cruz de Jesus. O mesmo amor que elegeu, que escolheu Israel, foi o mesmo amor que elegeu e escolheu a mim e a você. E da mesma maneira, meus irmãos, que eles foram escolhidos, elegidos somente pela graça, pela misericórdia de Deus, nós também fomos escolhidos da mesma forma. Só que, gente, essa junção de judeus e gentios só acontece no Evangelho e por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, em outras palavras, o Evangelho de Jesus é o mistério de Deus. Amém, gente? O Evangelho de Jesus é o mistério de Deus. E esse mistério, meus irmãos, derruba muros de divisão. Agora já não há mais judeu, já não há mais gentil, porque somos todos parte da mesma família. Somos todos parte do mesmo corpo. E Paulo, meus irmãos, está maravilhado, porque antes ele era o inimigo número 1 da igreja. Mas agora ele foi transformado de inimigo número 1, para pregador número 1.
Mas olha que loucura, mesmo sendo o pregador número 1, né, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, ainda continua se considerando o menor de todos os santos. E ele está tão agradecido, meus irmãos, como é que Jesus escolhe uma pessoa como eu? Como é que Jesus me coloca na história dele e me dá o privilégio, né, de poder anunciar a graça que flui desse mistério? E, meus irmãos, como que é importante Paulo estar falando sobre mistério para as pessoas que moravam em Éfeso, porque lá em Éfeso existia o templo da deusa Diana. E a deusa Diana que eu e você hoje conhecemos comumente como Mulher Maravilha. Quem conhece a Mulher Maravilha, né, sabe que o nome dela é Diana. Mas, meus irmãos, lá em Éfeso havia o templo da deusa Diana. E as pessoas prestavam culto, né, compravam livros e também compravam objetos. As pessoas usavam ao redor do pescoço uma correntinha, né, com algumas palavras gravadas, e na crença daquelas pessoas eram palavras mágicas. E aí quem usava esse colar era protegido de doenças, era protegido de demônios, né? Mas Paulo está dizendo para aquelas pessoas, meus irmãos, o maior mistério do mundo, o mistério que, na verdade, protege vocês de todas essas coisas. E ainda quando essas coisas vêm sobre vocês, vocês continuam guardados. Meus irmãos, esse mistério é o Evangelho de Jesus Cristo, do qual eu, pela graça, sou ministro. Vocês estão correndo atrás de tantas coisas e confiando em tantas outras pessoas e também coisas. Mas o maior mistério que protege vocês está sendo exposto agora diante de toda a criação. Esse mistério é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, pastor, por que é que esse mistério foi revelado para Paulo? Por que é que estava escondido até agora e agora Deus deixou Paulo saber e contar para todo mundo? A resposta está no versículo 10, que é o nosso foco de hoje à noite. Versículo 10 do capítulo 3. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, meus irmãos, dirigiu toda a história. Deus manteve esse evangelho, esse plano oculto, até mesmo dos profetas do Antigo Testamento, e agora revelou esse mistério para o cara que era perseguidor da igreja. E por que tudo isso? Para que agora, pela igreja, esse mistério passasse a ser conhecido por tudo e por todos. E se, meus irmãos, o evangelho de Jesus é o conteúdo, né, do mistério, a igreja, então, é a expressão visível desse mistério. Nós carregamos, nós pregamos a mensagem que antes estava oculta, mas agora está disponível para todo mundo. Mas nós também, meus irmãos, somos a expressão visível desse mistério. A igreja, meus irmãos, é a expressão visível do Evangelho de Deus. Amém, gente? A nossa igreja, como comunidade local, é chamada para ser a expressão visível do quê? Da visão do pastor, da visão de não sei quem. Não, mas nós somos chamados como igreja local para sermos a expressão visível do Evangelho de Jesus. Esse mistério foi revelado para que agora ele seja conhecido de muitas formas pela igreja. Mas aí existem algumas verdades nesse versículo 10, onde eu quero colocar a minha atenção com você hoje à noite, e eu quero compartilhar algumas delas, e aí eu já encerro e a gente ora. A primeira verdade, meus irmãos, que está aqui no versículo 10, é que o plano, o propósito de Deus é se revelar para a sua criação. Talvez na sua versão vai dizer que isso aconteceu para que fosse manifestada por meio da igreja, né? A multiforme sabedoria de Deus. Meus irmãos, Deus, ele deseja ser conhecido. Quando você olha para a história de Deus, e a história de Deus está na Escritura, nós vamos ver, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus que fala. Sim ou não, gente? O nosso Deus, o seu Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Só que, meus irmãos, existe algo muito curioso, que é o quê? Toda vez que Deus fala, alguma coisa acontece. Sim ou não, gente? Como é que Deus criou o mundo, meus irmãos? Falando.
Toda vez que Deus fala, alguma coisa acontece. E aí, meus irmãos, muitas pessoas ficam muito animadas. Por quê? Pastor, se Deus falar, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Meus irmãos, quando Deus fala, as coisas acontecem, sim. Só que o motivo principal, meus irmãos, pelo qual Deus fala com a gente, é para revelar quem Ele é para nós. E aquilo, meus irmãos, que Deus revela dele mesmo para nós, transforma muito mais a nossa vida, muitas vezes, do que aquilo que ele faz quando ele fala. Meus irmãos, o que transformou o interior de Moisés no deserto não foi saber o que Deus iria fazer no Egito e com o Egito. Meus irmãos, o que transformou Moisés no deserto foi conhecer, foi saber quem Deus era. Porque até então eles não conheciam o nome. Mas agora Deus está dizendo, está contando o nome dele, o caráter dele para Moisés. Quando Deus fala, meus irmãos, as coisas acontecem. Mas quando Deus fala com você, Ele está muito mais que querendo fazer coisas. Mas Ele quer fazer uma coisa em você. Ele quer transformar o seu homem interior à medida que você o conhece, à medida que ele se revela para você. É isso, meus irmãos, é por isso, na verdade, melhor dizendo, que Deus deseja se revelar. Porque quando, meus irmãos, Deus fala, alguma coisa acontece, inclusive dentro da gente. Quando nós lemos a Escritura de Gênesis a Apocalipse, na história de Deus, o que é que nós temos Deus fazendo, meus irmãos? Se revelando. Nós temos Deus mostrando para nós quem Ele é. Nós temos Deus, meus irmãos, Ele mesmo, tirando o véu e dizendo, me conheçam. Porque, meus irmãos, mistério aqui em Efésios não é aquilo que ninguém sabe. Mistério, meus irmãos, na palavra de Deus é aquilo que ninguém sabe, a não ser que Deus queira que aquela pessoa saiba. Deu para entender, gente? Mistério não é aquilo que ninguém sabe. Mistério é aquilo que a gente só sabe se Deus quiser que a gente saiba. O plano de Deus, meus irmãos, para a salvação sempre existiu, sim ou não, gente? Mas Deus quis que Paulo compreendesse de maneira mais profunda agora. E Deus quis que Paulo compreendesse de maneira mais profunda para que eu e você fôssemos uma expressão desse mistério. Deus, meus irmãos, Ele deseja ser conhecido. E para isso, basta você abrir a janela de manhã e olhar para uma árvore. Basta você abrir o portão da sua casa e ouvir os pássaros cantando. Aquele mesmo pássaro, talvez, que faz cocô no seu quintal, né, todo dia. No mesmo lugar, na mesma hora, você fica bravo, né, você fica furioso. É uma criação de Deus, meus irmãos, e Deus está revelado também nas coisas que Ele criou. Só que, meus irmãos, esse mesmo Deus que está revelado na natureza, nas coisas que Ele criou, Ele deseja falar de maneira ainda mais específica para aqueles que Ele está chamando. Ele deseja, meus irmãos, que a gente ouça a voz dele, entenda, conheça. Por quê? Toda vez que você conhece alguma coisa nova de Deus, alguma coisa que é sua, morre. E essa, meus irmãos, é a nossa vida. Essa é a vida que Deus preparou para nós por meio da cruz de Cristo. Voltem a revelar a minha imagem e semelhança. Voltem a mostrar para a criação como é que eu sou. Só que, meus irmãos, não vai dar para a gente fazer isso se nós não conhecermos aquele que nós precisamos revelar. Pastor, mas isso é muito óbvio. Mas a gente ainda negligencia. A gente ainda ignora. Meus irmãos, Deus deseja ser conhecido, mas deseja ser conhecido como? Por meio da igreja. Porque o começo do versículo 10 diz, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Meus irmãos, Deus deseja ser conhecido por meio da igreja. Só que, meus irmãos, igreja não é prédio. Igreja não é estrutura. Igreja não é som. Igreja não é cadeira. Meus irmãos, igreja é corpo. Deus deseja que o mistério do Evangelho seja conhecido por meio do corpo, seja conhecido por meio do ajuntamento de pessoas que Ele chamou para si mesmo.
Porque, meus irmãos, o corpo físico de Jesus ainda está caminhando na terra, sim ou não, gente? O corpo físico de Jesus está andando pela terra ainda, sim ou não? Não, meus irmãos. Mas como é então que Jesus vai continuar sendo visto? Como é que Deus vai continuar sendo conhecido? Por meio do outro corpo que ele tem, meus irmãos, que é a igreja. O corpo de Jesus, meus irmãos, se torna visível. A pessoa de Jesus se torna visível por meio da igreja. Jesus voltou para o Pai. Jesus está assentado à destra, à direita de Deus, governando sobre o universo como sempre fez desde antes do universo existir. Mas como é que Cristo é visto, meus irmãos, na terra, no mundo? Por meio da igreja. O corpo de Cristo, que é a igreja, revela esse mistério que Paulo está dizendo aqui para o mundo. E é bem verdade, meus irmãos, vir para a igreja não faz de ninguém um cristão. Vir para a igreja não faz de ninguém um cristão. Se eu talvez abrisse, para a gente poder contar as nossas experiências, você talvez pudesse me contar pelo menos uma história muito cabeluda de algo que você viveu onde? Dentro da igreja, no meio de gente crente. Sim ou não, gente? Mas olha que curioso, você contaria outras histórias, mas não contaria a sua história, né? Porque na nossa cabeça a gente é muito fácil de lidar. Na nossa cabeça nós somos, os exemplos entre os fiéis. Então, meus irmãos, vir para a igreja não faz de ninguém um cristão. Só que, meus irmãos, vir para a igreja é o que os cristãos verdadeiros têm feito, pelo menos nos últimos 2000 anos. Aí agora a gente vai querer quebrar a regra? Não, né? O autor da carta aos Hebreus diz, não deixem de se reunir. Não deixem de estar congregados como igreja, ainda mais agora que vocês sabem que o fim se aproxima. Gente, o fim se aproxima, sim ou não? E nós, meus irmãos, sabendo disso, não podemos deixar de estar reunidos como igreja. Vir para a igreja não faz de ninguém crente, mas os crentes de verdade têm ido à igreja, pelo menos pelos últimos 2000 anos. Meus irmãos, não dá para desejarmos a cabeça sem desejarmos o corpo. Não dá para desejarmos comunhão com o cabeça do corpo, enquanto rejeitamos o corpo. Tá claro isso, meus irmãos? Amém? O corpo de Cristo continua sendo visível no mundo por meio da igreja. Porque, meus irmãos, o plano de Deus nunca foi salvar somente indivíduos. Nós lemos no começo, o plano de Deus sempre foi salvar um povo. Qual é o mistério? Judeus e gentios agora são um povo só. Judeus e não judeus agora são uma família só. E Deus, meus irmãos, não tem um plano somente para a minha vida. Deus ele tem um plano para o povo dele. E qual é, meus irmãos, a minha oração pela nossa igreja nos próximos anos? Que nós sejamos pessoas preocupadas, não somente em viver a vontade de Deus para a nossa vida, mas que nós estejamos preocupados, meus irmãos, em viver a vontade de Deus, entender a vontade de Deus para o povo de Deus. Eu falei no começo, quando Deus fala, as coisas acontecem. Pastor, eu quero isso. Pastor, eu quero aquilo. Pastor, eu quero aquilo outro. Tá? Mas como é que esse isso que você tanto quer se amolda, contribui para o plano que Deus tem desde antes da fundação do mundo? Pastor, eu quero ter mais dinheiro. Como é que ter mais dinheiro, você tendo mais dinheiro, contribui para o plano, para o propósito eterno de Deus? Pastor, eu quero um carro mais novo. Como é que ter um carro mais novo contribui para o propósito, para o plano eterno de Deus? Esse é um filtro, meus irmãos, muito bom para a gente passar nas nossas orações. Deus, eu preciso de tal coisa. Será que nós precisamos mesmo, meus irmãos? Deus, eu não vivo sem tal coisa, mas essa coisa sem a qual você diz não viver, contribui para o plano eterno que Deus está realizando desde antes da fundação do mundo. Meus irmãos, Deus não salvou só você, Deus salvou um povo. Eu falei sobre isso aqui algumas semanas atrás. Dá uma olhada em volta. Olha para frente, olha para trás, olha para os lados. Não estamos sozinhos aqui, meus irmãos. E não estamos sozinhos porque Deus não salvou somente a gente, mas Deus salvou um povo.
E agora, meus irmãos, esse povo que Deus salvou é que vai revelar para o mundo quem Deus é. Toda comunidade cristã, meus irmãos, toda igreja é uma janela para o céu. Toda igreja cristã é uma janela para o céu. Só que, meus irmãos, janelas precisam estar limpas. Porque se nós não estivermos limpos, a gente distorce quem as pessoas estão tentando ver do outro lado. Nós somos, meus irmãos, somente uma janela. Cristo é a vista. As pessoas estão olhando para nós, estão olhando para a nossa igreja, mas o que elas querem encontrar, meus irmãos, aqui dentro, na pregação, na música, no voluntariado, no cuidado com as crianças, as pessoas, meus irmãos, esperam e precisam encontrar Cristo. E, meus irmãos, que em nome de Jesus, que o nosso crescimento nos próximos anos, e nós oramos para que a nossa igreja cresça e muito. Amém, gente? Você ora assim também? Meus irmãos, que o nosso crescimento seja um resultado de nós sermos janelas limpas. Que as pessoas olhem para nós e, através de nós, elas consigam ver Cristo. Que o nosso resultado, pastor, como prosperou, como cresceu, como Deus abençoou, que nós possamos dizer, meus irmãos, meu irmão, glória a Deus por isso. Só aconteceu porque as pessoas estão vendo Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos pendurar um monte de acessório na janela. Nós não precisamos colocar um monte de penduricalho na janela. A gente não precisa passar um tanto de neon, em volta da janela. Olha, olhem para cá. O que nós precisamos, meus irmãos, é mantermos a janela limpa, para que quando as pessoas olharem para nós, as pessoas vejam Cristo. E, meus irmãos, nada contra a estrutura. A gente está orando por um som melhor, por um telão melhor, por muitas coisas melhores. E essas coisas não são, meus irmãos, pecado em si. Mas, meus irmãos, que essas coisas não tirem a atenção da janela. Que as pessoas não entrem aqui e fiquem tão deslumbradas, olha como canta, olha como fala, olha como tem fogos de artifício, e se esqueçam de olhar para a vista. E se esqueçam de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, as pessoas precisam ver Cristo por meio da igreja. Esse é o plano eterno de Deus. Paulo conheceu esse mistério para que agora, pela igreja, para que agora, por meio de homens e mulheres imperfeitos, meus irmãos, Deus poderia ter feito por meio dos anjos. Deus poderia ter feito por meio de gente muito melhor do que eu e você. Porque, meus irmãos, Deus escolheu, olha isso, Deus escolheu colocar a reputação dele na mão de pecadores redimidos. E talvez, meus irmãos, se nós entendermos o tamanho do nosso privilégio, a nossa resposta vai ser a mesma resposta de Paulo. A gente não vai mais conseguir falar da nossa própria vida sem antes falar do Evangelho de Jesus. Porque nós, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, nós os conhecemos, sim ou não, gente? E olhando para a nossa própria história, meus irmãos, nós sabemos que se nós fomos escolhidos por Deus para essa missão, foi e sempre vai ser por pura graça de Deus. Amém, gente? Estão felizes ainda? Estão acordados? Glória a Deus. Estou terminando já. Então, no versículo 10, nós temos o propósito divino, que é Deus, ele quer se revelar ao homem. Deus, ele quer se revelar à sua criação. E qual é o meio dessa revelação? O meio da revelação é pela igreja. Mas qual que é, meus irmãos, o conteúdo da revelação? O que é que a igreja vai revelar para o mundo, enquanto corpo de Cristo? O conteúdo da revelação, meus irmãos, é a multiforme sabedoria de Deus, que é justamente o que Paulo vai dizer no versículo 10, E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Meus irmãos, na salvação dos pecadores, nessa união de judeus e gentios, na vitória de Cristo sobre o mal, na perseverança dos crentes, na pregação do Evangelho, meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui, isso revela para o mundo a multiforme sabedoria de Deus. E Paulo vai dizer que essa sabedoria, ela é multiforme. E aí no original essa palavra significa de muitas cores, variadas, ou então ricas em facetas. A ideia, meus irmãos, que Paulo quer trazer aqui com a multiforme sabedoria de Deus é como se nós fôssemos todos um mosaico, um quebra-cabeça.
E aí cada peça nova que chega vai se encaixando para tornar a imagem de Cristo mais clara para o mundo. Meus irmãos, cada pessoa nova que chega nessa igreja vai entrando no mosaico, no quebra-cabeça, vai nos ajudando a melhorar a imagem. A nossa imagem, não, vai nos ajudando a melhorar a imagem de Cristo para essa cidade. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida por meio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida por meio do corpo. E, meu irmão, para ser corpo, tem que ser diferente. Para ser multiforme, gente, tem que ser diferente. Porque pensa comigo, o que é que aconteceria se todo mundo na igreja fosse igual a você? O que é que aconteceria na igreja se todos vocês fossem iguais a mim? Misericórdia. Que nunca aconteça. Meus irmãos, para ser corpo, tem que ser diferente. A ideia que Paulo traz aqui é de um diamante sendo cortado. E quando você corta um diamante, uma joia preciosa, eu nunca vi, eu vi na internet, para poder fazer a pregação. Quando você corta uma pedra preciosa no meio, ela começa a irradiar várias cores. Só que, meus irmãos, todas essas cores, elas vêm do mesmo lugar. Todas essas cores, elas têm a mesma fonte. Os membros, meus irmãos, do corpo, eles são diferentes. Os membros do corpo, eles continuam sendo indivíduos. Só que, meus irmãos, mesmo sendo diferentes, mesmo a igreja sendo plural no sentido de que, cada pessoa aqui talvez foi criada de um jeito diferente. Uns com muito, outros com pouco, uns em Santa, outros em Minas, outros no Rio de Janeiro. Só que, meus irmãos, Deus nos reuniu todos no corpo dele, pelo mesmo propósito. E, de novo, gente, para ser corpo, tem que ser diferente. Cada crente faz parte desse fragmento. Cada crente, ou melhor, é um fragmento desse quebra-cabeça. Cada pessoa, meus irmãos, que está aqui nessa casa, nos ajuda a contar a história da redenção. Você, com o seu dom, com o seu talento, que você muitas vezes pensa que é pouco, que é insignificante, meus irmãos, tudo aquilo que Deus nos deu é para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Se você ler na sua casa depois Efésios capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo que qual é o propósito eterno de Deus? É fazer todas as coisas apontarem, convergirem em Cristo. Quando, meus irmãos, Deus reúne tantas pessoas diferentes no mesmo lugar, pastor, Deus queria que desse briga, Não, meus irmãos. Deus, quando reúne tantas pessoas diferentes no mesmo lugar, Ele quer que o mundo olhe para nós e pense, só Deus poderia fazer. Deus quer que as pessoas lá fora olhem para o corpo dele. Meu irmão, tão plural, tão diferente, de várias cores, mas que as pessoas pensem, só Deus poderia reunir tantas pessoas diferentes assim. Como é que eles não estão se matando, talvez, entre eles? Meus irmãos, é só Deus que pode fazer isso. E a minha oração, meus irmãos, nos próximos anos é que as pessoas olhem para a nossa igreja e pensem, glória a Deus. Só Ele poderia fazer isso. Olha essa reunião de pessoas tão diferentes, iguais na fé, mas nas outras características tão diferentes e ainda assim tão unidos, caminhando para o mesmo propósito. Glória a Deus, porque se não fosse Deus, isso não ia acontecer. Que esse possa, meus irmãos, ser o testemunho dessa casa. Somente a mão de Deus poderia fazer aquilo que vocês estão vendo. Cidade de Santa Gertrudes, glorifiquem a Deus, porque se não fosse Deus, vocês não veriam essa parte visível do corpo de Jesus. E se nós estamos aqui, é porque Ele, somente Ele, nos reuniu. Amém, meus irmãos? Último ponto desse versículo. Nós temos então, o propósito divino dessa revelação, que Deus ele quer se revelar. O meio pelo qual Deus se revela é pela igreja. O conteúdo dessa revelação é a multiforme sabedoria de Deus. Mas para terminar, o versículo termina nos contando qual é o alcance dessa revelação. Então a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Como? Para os principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero chamar o pastor Jô de volta aqui, por favor, para a gente poder orar.
O alcance, meus irmãos, da revelação da multiforme sabedoria de Deus é até os principados e as potestades nas regiões celestiais conhecem a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. Meus irmãos, o nosso testemunho como corpo, o nosso testemunho como pessoas que se reúnem, embaixo de um único nome, ele tem muito mais alcance do que a gente imagina. Quando nós fazemos, meus irmãos, isso aqui, que nós fazemos todos os domingos, meus irmãos, isso vai muito mais longe, isso ecoa muito mais alto do que talvez a gente pense, que isso pode falar. Talvez um dia como hoje, choveu, está frio, Você olha ao redor e pensa, cadê o resto das pessoas? Tem pouca gente na igreja. Meus irmãos, com poucos ou com muitos, o nosso ajuntamento, ele dá um testemunho muito maior do que nós podemos imaginar. Porque a igreja é chamada para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus aos principados e às potestades nas regiões celestiais. Meus irmãos, por meio da igreja, Deus não deseja que somente homens e mulheres, que somente seres humanos conheçam quem Ele é. Meus irmãos, quando nós nos reunimos, gente, o universo inteiro passa a saber quem Deus é. Quando nós, meus irmãos, saímos das nossas casas, a gente vem para esse lugar ou para outro lugar que Deus preparar para nós no futuro, meus irmãos, isso testemunha a favor de Cristo Jesus, até mesmo para os principados e para as potestades que estão nas regiões celestiais. Quando nós, meus irmãos, nas nossas lutas, nas nossas aflições, nas nossas tribulações, quando nós, meus irmãos, perseveramos, quando a gente não deixa, quando a gente não abandona a igreja, e não por causa de mim, por causa do meu pai, quando você não abandona a igreja por causa de Jesus, meu irmão, a sua fidelidade é uma pregação. E essa pregação ecoa pelo universo, dizendo o quê? Cristo reina. Dizendo o quê? Cristo vive. Porque se Cristo não vivesse, se Cristo não reinasse, se Cristo não vive, se Cristo não reina, por que é que esse tanto de gente continua se reunindo ao redor do mundo debaixo de um único nome? Quando nós, meus irmãos, perseveramos em ser corpo, nós pregamos para essa cidade, talvez muitas vezes sem palavras, mas nós dizemos, Cristo reina. Nós dizemos, Cristo vive. E porque Cristo está vivo, é por isso que a gente continua. Mas não é difícil? É claro que é difícil. Mas não dá briga de vez em quando. Sai umas faíscas, Porque é ferro afiando ferro. Alguém aqui é perfeito, gente? Não, eu também não sou. Mas mesmo que não seja fácil, mesmo que sejamos tão diferentes uns dos outros, nós ainda perseveramos. Por quê? Nós entendemos o tamanho do nosso privilégio. E os principados e as potestades nas regiões celestiais também, meus irmãos, são impactados por isso quando a gente se reúne como igreja. Porque as palavras aqui no texto original falam tanto de espíritos bons, como de espíritos maus. E Paulo está agora falando para os crentes de Éfeso, Eles que eram tão místicos e, consequentemente, tinham muito medo de quem? Dos espíritos. Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem como igreja, até mesmo os espíritos tremem diante da vitória que Jesus conquistou na cruz. Quando vocês se reúnem, os anjos dão glórias a Deus, assombrados, maravilhados com o mistério de Deus ao longo da história. Mas os demônios também, quando vocês se reúnem, eles são envergonhados. Em resumo, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui na última parte do versículo 10, a igreja vai mostrar como Deus é sábio e é criativo, e a igreja vai fazer isso na cara dos demônios. Os demônios vão saber como Deus é sábio e é criativo, quando eles olharem para uma reunião de pessoas tão diferentes, mas que se reúnem debaixo de um único nome. Que se reúnem por causa de um único propósito. E qual é esse propósito, pastor? Que tudo aponte para Jesus. Nós, meus irmãos, nós não nos reunimos
aqui semana após semana. Nós não nos reunimos para descobrir como é que as nossas preferências vão ser satisfeitas. Pastor, eu não gostei disso. Pastor, eu não gostei daquilo. Que bom, não é para você, não é para mim. É para Deus. Nós não saímos, meus irmãos, das nossas casas para poder descobrir como é que os nossos gostos pessoais vão ser satisfeitos. Não, a gente sai da nossa casa para poder descobrir como é que nós podemos tornar a imagem de Jesus mais clara para Santa Gertrudes. E quando, meus irmãos, isso cair no nosso coração como revelação, meus irmãos, a gente transforma essa cidade. Quando nós sairmos de casa, meus irmãos, cada vez mais comprometidos a perguntar para Deus: Senhor, como é que nós podemos te revelar para essa cidade? Meus irmãos, certamente Deus fará grandes e poderosas coisas no nosso meio. Só que, meus irmãos, ainda agora, na nossa imperfeição, Paulo está dizendo: até mesmo os demônios, até mesmo os anjos se assombram com aquilo que Deus fez e com aquilo que Deus faz por meio da igreja. Não porque somos muito bons, meus irmãos, mas porque Cristo venceu por nós. Fique de pé no seu lugar. Só para terminar de ler o texto, Paulo termina dizendo no versículo 13, no versículo 12, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Isso, meus irmãos, para pessoas que viviam no mundo pagão, para pessoas que faziam inúmeros sacrifícios, era um absurdo. Como assim entrar com confiança diante de Deus? Sendo que eu aprendi que eu preciso convencer Deus de um tanto de coisa para Ele poder me amar de volta. Não, entrem com confiança no acesso a Deus mediante a fé nele. E ele vai concluir a pausa, o parênteses que ele abriu no versículo 13, dizendo o seguinte: portanto eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, porque isso é motivo de honra para vocês. Paulo, meus irmãos, termina dizendo, gente, eu estou bem. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, além de bem, eu quero que vocês não desanimem por conta da minha prisão, porque se eu estou preso, é porque me foi dado o privilégio de ser prisioneiro de Jesus. Meus irmãos, sermos tão livres a ponto de escolhermos ser prisioneiros de Jesus Cristo. Gente, essa é a verdadeira liberdade. Sermos tão livres, mas tão livres, a ponto de escolhermos sermos escravos e servos de Cristo Jesus. E Paulo termina dizendo, gente, diante de tudo que eu falei para vocês, não desanimem. Porque olha o tamanho do privilégio que eu tenho, e é o mesmo tamanho do privilégio que vocês têm. Por quê? Vocês são igreja. Então, se vocês se lembrarem disso que eu acabei de falar, vocês não vão desanimar no meio das lutas de vocês. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos no seu lugar. Porque talvez, meu irmão, até aqui, até hoje, você tenha enxergado as suas lutas, as suas aflições e as suas tribulações somente por meio do seu próprio olhar. Mas o convite, meus irmãos, que existe para nós nessa noite pela palavra de Deus é para que a gente olhe para as nossas angústias, para as nossas aflições e para os nossos sofrimentos pela ótica do privilégio que nos foi dado em Cristo Jesus. O mistério que esteve oculto por gerações foi agora confiado a pecadores redimidos. O mistério que esteve oculto por gerações foi confiado agora a gente simples, a gente comum, a gente assim como eu e você. E, meus irmãos, diante desse privilégio, todo o restante se torna pequeno. Porque vamos caminhando com Jesus e vamos entendendo que todas essas coisas contribuem para o nosso eterno propósito, que é conhecermos a Deus e mostrarmos para o mundo quem Ele é.